após essa tempestade, quais as orientações que você pode estar passando aqui para toda a população que nos acompanha para evitar que isso tudo aconteça? Essa é a oportunidade de poder explicar tecnicamente com o corpo técnico da Prefeitura Municipal quais são os tipos de árvores, quais são os locais e quais são as metodologias de se plantar a árvore de forma adequada. E para isso eu gostaria que você colocasse agora, que você chamasse então o corpo técnico da Prefeitura Municipal na pessoa do Gustavo Mazon. Essencialmente a gente tem alguns problemas com relação à queda, inerentes a um plantio inadequado ou a utilização de algumas espécies inapropriadas para o calçamento, tá? Aqui no município a gente tem o hábito de utilizar a manilha, né, para poder fazer o plantio. Quando se utiliza a manilha, Igor, a gente tem o desenvolvimento do sistema radicular orientado inicialmente, mas ele não consegue se desenvolver de forma apropriada, tá? A raiz ela começa a se desenvolver na primeira camada do solo a 1 metro de profundidade. Então, se a gente coloca essa manilha, esse sistema ele não vai se desenvolver nessa profundidade de forma adequada, ele não vai ganhar raízes de sustentação para manter a árvore de pé. Nesse caso, quando a gente tem esses ventos fortes, esse vento ele vai empurrar a árvore e vai acabar ocasionando a queda, tá? Então a orientação que a Prefeitura dá é que a gente não utilize essas manilhas e a gente mantenha então uma área permeável. Existe um decreto municipal, o 7490 de 2019, que estabelece o espaço árvore, tá? Nele a gente mantém uma área permeável e a gente efetua o plantio com uma cova um pouco mais profunda. A gente não vai fazer o nivelamento do plantio no nível da calçada, a gente vai fazer uma cova profunda e efetuar o plantio abaixo do nível da rua. Assim o sistema radicular ele vai se desenvolver abaixo da rua, tendo mais sustentação da terra e evitando os problemas de rachadura na calçada. Aqui a gente trouxe 2 exemplos de mudas que são apropriadas para o calçamento, tá? Então a gente vai mostrar para vocês 2 espécies que são apropriadas para o calçamento, que é a oiti e a mirindiba. São árvores de médio porte que poderiam ser plantadas embaixo da fiação, não ocasionando problemas, desde que sejam plantadas de forma adequada. Em contrapartida, a gente tem árvores como a farinha seca ou então o guapuruvu, que são árvores muito utilizadas na arborização em áreas verdes, tá? Por quê? Porque são árvores de grande porte. Essas espécies não seriam indicadas para plantios em calçamento, tá bom? Só uma pergunta, Gustavo. A gente sabe que aqui no município de Sertãozinho, as ruas, elas têm um lado a parte de fios de postes e o outro lado não. Então, qual seria a orientação para a população para que eles possam saber qual tipo de árvore que se possa plantar de um lado ou do outro, ou é a mesma orientação que você acabou de passar agora? Nesses casos em que a gente tem a fiação passando por sobre a calçada, a gente recomenda o plantio de mudas de médio a pequeno porte. Tá? A gente tem no viveiro municipal algumas mudas que poderiam ser utilizadas, como por exemplo um ipê cascudo, que é uma árvore com um porte um pouco menor. Tá? Em contrapartida, nas calçadas em que a gente não tem a rede elétrica, a gente poderia sim efetuar o plantio de uma árvore de grande porte, desde que a gente faça esse plantio de forma apropriada. O problema de se utilizar uma árvore de grande porte é que, na maioria das vezes, o desenvolvimento do fuste vai acabar restringindo a acessibilidade local. Então, a gente não indica árvores de grande porte exatamente para evitar esse problema com a acessibilidade local. Apenas por isso. Caso contrário, vocês poderiam efetuar o plantio de árvores de grande porte no calçamento também. Eu gostaria que você deixasse também aquele recado especial para quem tiver interesse em plantar uma árvore aqui na sua residência, o que ela deve fazer? Procurar o viveiro, é isso mesmo? Sim, aqui no município a gente tem o viveiro municipal que produz mudas para doação, é gratuito, então o munícipe pode vir aqui até o viveiro municipal, retirar uma muda para efetuar o plantio na sua calçada. Aqui a gente vai prestar todas as orientações necessárias para que ele faça um plantio de forma adequada e das espécies que a gente teria disponível para eles.